Proclamação. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, 1, 2. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1, 2. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, 5, 6. Carta de ensino, a graça versus a lei, de Derek Prince. Vamos começar com uma proclamação. Quando fazemos uma proclamação, tornamo-la pessoal. E assim, onde a Bíblia diz vós, dizemos nós. Por outras palavras, estamos a aplicar as Escrituras a nós mesmos. Vamos fazer isso com Efésios 2, 8 a 10, que é o tema de que quero falar nesta carta. Porque pela graça sois salvos, somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só quero descrever o curso que tenho procurado seguir nesta série de mensagens, da qual esta é a número 4. Presinto que Deus quer fazer algo que de alguma forma abrirá o caminho para um reavivamento. Acredito que as coisas podem ser ditas de forma que a sua e a minha vida possam ser mudadas e alinhadas de tal maneira com os propósitos de Deus, que uma pequena fonte poderá abrir-se e fluir através de nós para muitas outras vidas. Concordaria comigo que o destino do nosso país precisa ser mudado? Acredita que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso se cumprirmos as condições de Deus. Ele não pode fazer sem nós. Já ouvi muitas orações por reavivamento e ouvi profecias para reavivamento. Em algumas acreditei e outras questionei. Mas deixe-me dizer que nenhuma profecia para reavivamento dispensa a necessidade de cumprirmos as condições de Deus para esse fim. Nenhuma profecia para reavivamento dispensa a necessidade de cumprirmos as condições de Deus para esse fim. Qualquer profecia que apenas sugira que o avivamento virá e que não irá ser requerido algo de nós relativamente a isso, na minha opinião, está enganando as pessoas. Está criando uma atitude de passividade que realmente se opõe aos propósitos de Deus. Quero nesta carta tratar especificamente o que pessoalmente considero ser o maior problema que tem perturbado a Igreja de Jesus Cristo desde o primeiro século até agora. É a minha opinião ponderada, que se fortalece ano após ano, que o maior obstáculo aos propósitos de Deus na Igreja é o legalismo. O maior obstáculo ao propósito de Deus na Igreja é o legalismo. Vou dar uma definição de legalismo. O legalismo é tentar obter o favor de Deus pelo que faz, tentar alcançar a salvação fazendo algo para conquistá-la. Uma outra definição é pensar que merece o favor de Deus, a salvação, pelo que faz. Acho que hoje a maioria dos cristãos professos em todo o mundo está presa nessa armadilha, na armadilha do legalismo. Sei que há outras coisas, há o que é chamado de antinomianismo, que é a recusa em aceitar qualquer lei e seguir o seu próprio caminho. Isso, é claro, é totalmente contrário às Escrituras. Mas, de acordo com a minha observação pessoal, em muitos casos, o antinomianismo na vida das pessoas é uma reação contra o legalismo. É o legalismo que leva as pessoas a voltarem-se para o antinomianismo. Como pode o homem ser justo para com Deus? Em Jó 9:2, Jó faz uma pergunta muito importante. Não há questão mais importante que alguém possa pôr. Ele pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? Versão NVI. A resposta de Deus, Romanos 1, 16, 17. Se estudar respostas dos amigos de Jó, verá que eles ridicularizam a ideia
de que alguém poderia ser justo diante de Deus. Deus é tão totalmente santo e nós somos tão profanos e indignos. Eles mesmos disseram que é ridículo supor que alguém poderia ser justo diante de Deus. Mas muitos séculos atrás, Deus deu a sua própria resposta na epístola aos Romanos. Se quer entender Romanos, a questão-chave é justiça. Como posso ser justo diante de Deus? No capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo explica isso. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. 1. A justiça é alcançada somente pela fé. O que é revelado? A justiça de Deus. A palavra-chave que ocorre 3 vezes nesse versículo é a palavra fé. A justiça é alcançada somente pela fé. Não há outro caminho para alcançar a justiça. Paulo dá um pouco da sua experiência pessoal como judeu ortodoxo em Filipenses 3, falando sobre como ele tinha sido um judeu ortodoxo muito zeloso, cumprindo tudo da lei, o que ele pudesse cumprir. Ele prossegue no versículo 7, 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É disso que estamos falando. Não é a minha própria justiça que é obtida por manter um conjunto de regras, mas a justiça que vem de Deus pela fé. 2. O resultado dessa justiça. E então ele fala sobre o resultado dessa justiça, continuando no versículo 10, 11. Para conhecê-lo, Jesus, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele está falando não da ressurreição final, mas da primeira ressurreição, somente dos justos. Paulo diz: se de alguma maneira posso chegar a essa ressurreição, temos uma ideia de que o objetivo da vida cristã é chegar ao céu. Mas esse não é o verdadeiro objetivo da vida cristã. O céu é um lugar maravilhoso, mas não é o destino. O destino é a ressurreição. É quando os propósitos de Deus estiverem completados. Enquanto os nossos espíritos estão no céu, os nossos corpos estarão a decompor-se no túmulo. Mas Jesus morreu para redimir o espírito, a alma e o corpo, e a redenção não está completa até que o corpo tenha sido redimido juntamente com o espírito e a alma. Essa será a primeira ressurreição, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados no momento, num piscar de olhos. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. É para onde estou indo, e é para onde Paulo estava indo. Ele disse: não importa o que custe, não quero perder a ressurreição. Não acho que alguém entrará vagueando na ressurreição. Acho que requer um propósito definido, uma vontade definida, um compromisso de viver de uma certa maneira. Mas isso não é possível, irmão e irmã, pela religião das obras. A religião das obras nunca nos levará para lá. Só a justiça que vem de Deus, pela fé, o fará. Alternativa, legalismo. A alternativa que já mencionei é legalismo. Já defini, mas vou definir novamente. É procurar obter justiça pelo que faz, pelas leis que guarda, pelas regras que observa, pelas boas ações. A definição alternativa é pensar que conseguiu, conquistou, adquiriu a justiça. Penso que a última ainda é mais comum. O problema número 1 da igreja. Acho que as nossas igrejas estão cheias de pessoas que pensam que estão alcançando justiça com Deus, levando uma vida boa, guardando os 10 mandamentos, obedecendo a regra de ouro. Isso não nos dá a justiça de Deus pela fé. Só há uma maneira, é muito simples, é crendo. O Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê.
Romanos 1,16. Porque pela graça fomos salvos, por meio da fé, e para que não nos tornemos convencidos, isso não é de nós mesmos, é o dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Nós não tivemos fé para sermos salvos até que Deus nos desse a fé para recebermos a salvação. Nós não tivemos fé para sermos salvos até que Deus nos deu a fé para recebermos a salvação. Isso foi tão claro para mim, porque quando fui confrontado com o Evangelho, realmente queria acreditar e não consegui. Até que Deus me desse a fé. Foi uma dádiva. Veio milagrosamente, sobrenaturalmente. E logo que ele me deu a fé, acreditei. Antes disso, tinha estado mergulhada em yoga. O grande obstáculo entre Jesus e eu foi o meu envolvimento na yoga. Podia acreditar que ele era um guru maravilhoso ou professor maravilhoso. Não podia acreditar que ele era o Filho de Deus. No momento em que Jesus expulsou de mim o espírito de yoga, soube instantaneamente que Jesus é o Filho de Deus. 2. A reação de Paulo ao legalismo. A reação de Paulo ao legalismo é muito interessante. Há uma epístola de Paulo no Novo Testamento que dizem os teólogos geralmente trata do legalismo, que é Gálatas. 2a. A reação de Paulo aos coríntios. Na maioria das epístolas que Paulo escreveu, ele começava agradecendo a Deus pela sua graça nas pessoas a quem ele estava escrevendo, embora houvesse muitos erros no meio delas. Por exemplo, quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, houve muitos problemas na igreja. Havia um homem que morava com a esposa do pai. Havia pessoas que se estavam embebedando na ceia do Senhor. Houve discussão, divisão e um certo egoísmo no seu meio. Mas apesar de todas essas coisas, é assim que Paulo as aborda. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 4, 8. Foi preciso de ter fé, certo? Acreditar que eles poderiam ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos acerca de alguns dos seus problemas, Paulo acreditava por eles. E então disse: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 9. 2b. A reação de Paulo aos Gálatas. Foi assim que Paulo começou a sua carta aos Coríntios. Mas quando ele escreveu para os Gálatas, já foi diferente. Eles não tinham problemas morais. Não havia embriaguez, não havia imoralidade. Estavam levando, de certa forma, vidas muito boas, legalmente falando. Mas Paulo estava muito mais preocupado com o legalismo dos Gálatas do que com o pecado dos coríntios. Isso é dramático. É assim que ele começa a sua carta em Gálatas 1,6. Ele não diz uma única palavra de agradecimento a Deus pela graça ou por todo o bem que ele lhes deu. Tudo o que ele diz é: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Qual foi o problema que o deixou tão aborrecido? Legalismo. Isso é tão contrário à nossa visão contemporânea de religião. Paulo estava muito mais angustiado pelo legalismo do que pelos pecados óbvios da carne. A natureza carnal. Deixe-me falar sobre a natureza carnal. Existem várias traduções da Bíblia hoje, muitas boas, mas pessoalmente acredito que há certas palavras técnicas na Bíblia que precisa aprender a entender. Se fosse estudar eletricidade, teria de aprender certas frases técnicas. Caso contrário, não poderia tornar-se um eletricista. Acredito que há algumas palavras técnicas no Novo Testamento que tem de entender ou realmente não entende nada do livro. Uma delas é a expressão a carne. Digo isso porque a NVI, que em muitos aspectos é uma excelente tradução, tende a traduzir essa expressão como natureza pecaminosa. Na minha opinião, isso obscurece o que Paulo está dizendo. Temos de ver o que Paulo quer dizer com a carne. É uma palavra técnica que é preciso entender
para verdadeiramente poder apreciar a verdade do Evangelho. A carne, como eu a entendo, é a natureza que cada um de nós herdou por descendência de Adão. E lembre-se, Adão não teve descendentes até ser um rebelde. Todo descendente nascido de Adão tem nele a natureza de um rebelde. Todo descendente de Adão tem nele a natureza de um rebelde. Essa é a natureza da carne. Paulo, às vezes, usa a palavra carne apenas referindo-se ao corpo carnal em que estamos. Terá que, no seu contexto, discernir qual é o significado. Nessas passagens, ele está falando sobre a natureza que herdamos como descendente de Adão. De acordo com a Bíblia, nós podemos vir de muitas nações diferentes, mas todos nós temos um ancestral comum, e o seu nome é Adão. Todo descendente nascido de Adão tem em si a natureza adâmica do rebelde, que a Escritura também chama de velho homem, ou velho Adão. A palavra usada na Bíblia como adjetivo do substantivo carne é carnal. Há algo sobre a NVI que quero referir. Aprecio-a em grande parte, mas o seu principal intento é conseguir a tradução da Bíblia para o inglês contemporâneo. Pergunto, até que ponto pode usar o inglês contemporâneo e ao mesmo tempo estar separado do pensamento contemporâneo? Porque o pensamento contemporâneo não é o pensamento de Deus. Nós hoje pensamos de uma forma muito diferente das pessoas que escreveram a Bíblia. Não estou me opondo à NVI e até a uso frequentemente, especialmente nas minhas transmissões. Simplesmente quero mostrar-lhe que às vezes ela torna as coisas fáceis demais. Só mais um exemplo de uma palavra técnica. Lê-se em 1 João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Almeida Corrigida Fiel. O mundo e a sua cobiça passam. NVI. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Versão NAA. Como pode ver, toda uma série de frases. A verdade é que mais cedo ou mais tarde terá de entender o que a Bíblia quer dizer com a cobiça do mundo, a sua concupiscência, os seus desejos. É o ego autoafirmativo em todos nós que diz: sou importante, olhe para mim, eu vou fazer isso. O mundo gira em torno de mim. Esse é o mundo e a sua cobiça, a sua concupiscência. 1. A motivação: ser como Deus, mas independente de Deus. A essência da natureza carnal é o desejo de ser independente de Deus. A minha convicção pessoal é que quando Deus terminar o que ele está fazendo, e esta era e talvez a próxima chegarem ao fim, não haverá nada nem ninguém independente de Deus, no céu ou na terra. Aqueles que querem permanecer independentes de Deus terão sido confinados a um lugar que Jesus chama de trevas exteriores. Repare, nós normalmente não vemos o desejo de ser independente de Deus como um pecado terrível. Deus criou este universo, e no que a Bíblia revela, existem apenas duas criaturas que sempre quiseram ser independentes de Deus. Primeiro foi um grupo de anjos, segundo foi a raça humana. Não há mais nada no universo que procure ser independente de Deus. Os animais não são independentes de Deus. As estrelas não são independentes de Deus. Os mares não são independentes de Deus. Os pássaros não são independentes de Deus. Todos eles dependem de Deus. O problema fundamental da humanidade é esse desejo herdado de querer ser independente de Deus. O problema fundamental da humanidade é querer ser independente de Deus. Já aconselhei muitas pessoas. Alguns vieram do outro lado do mundo, em busca de uma resposta para os seus problemas. Costumo dizer-lhes: escute, viajar nunca o vai afastar do seu problema, porque para onde quer que vá, leva o seu problema consigo. O seu problema está em si. É essa natureza interior que deseja ser independente de Deus. Quando Satanás tentou Adão e Eva no jardim, ele disse: se comer desta árvore, será como Deus. Não há nada de errado no desejo de ser como Deus. É um desejo muito bom. O problema era que eles queriam ser como Deus sem depender de Deus. Esse é o problema. Essa é a raiz da questão. Esse é o problema da humanidade. O método mais comum que a humanidade emprega para alcançar a independência de Deus é pela religião. O método mais comum que a humanidade emprega para alcançar a independência de Deus é pela religião. Meu amigo Bob Mumford costumava pastorear anos atrás e disse que tinha 33 regras para a sua igreja. Um membro da igreja veio até ele e perguntou: Moisés deu 10,
porque o pastor deu 33. Descobrirá que se fizer regras, continuará fazendo ainda mais regras. Sabe quantas regras ou leis existem no judaísmo ortodoxo hoje? 613. Judeus ortodoxos, se forem honestos consigo, diz Leão, nenhum de nós observa mais do que cerca de 32 delas. Deixe-me dar-lhe uma outra escritura que me causou impressão. Apenas considere se as regras da igreja podem produzir isso. Efésios 5:20. Faz parte de uma descrição do que significa estar cheio do Espírito Santo. Diz, dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma demanda surpreendente, dando graças sempre por todas as coisas. Então, tem um acidente de carro e o seu carro está todo batido. Para e agradece pelo carro, ou um membro da sua família morre. Dá graças? Não é natural. Nunca conseguirá fazer isso por um conjunto de regras. Nenhuma regra produzirá esse resultado. Há apenas uma coisa que produzirá esse resultado. É a graça. Veja, Deus projetou a vida cristã de tal forma que não consiga vivê-la separada da graça de Deus. A motivação por trás da maioria das regras é essa. A vida cristã é muito difícil, mas vamos guardar o nosso conjunto de regras. Mas, na verdade, Deus projetou a vida cristã de propósito, da maneira que não possa vivê-la sem a graça de Deus, pois está totalmente dependente dessa graça. Depender das regras da igreja irá. Vou mostrar-lhe 3 resultados que normalmente se seguem quando se depende das regras da igreja para a justiça. Número 1. Eles promoverão a autojustiça e o orgulho, como demonstra o fariseu. Em Lucas 18, que subiu ao templo, nessa parábola, Jesus disse em Lucas 18:10, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, cobrador de impostos. Publicanos eram cobradores de impostos, eram excluídos da sociedade judaica. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Quero que perceba essa frase consigo. Ele não estava orando a Deus, ele estava orando para si mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele disse aquelas palavras com amargo desprezo. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem alcançou a justiça? Não o fariseu com as suas leis, mas o cobrador de impostos com um grito de misericórdia. Basicamente, guardar regras deixá-lo-á muito orgulhoso, falando no aspecto religioso. Em segundo lugar, manter as regras da igreja irá distraí-lo de questões realmente importantes. Como Jesus disse aos fariseus, e eles são realmente o exemplo bíblico de pessoas que vivem segundo regras religiosas. Em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Ele disse que não é errado pagar dízimos de hortelã, anis e cominho, mas aqueles fariseus eram tão apegados às suas regras sobre os dízimos que eram insensíveis às reivindicações da justiça, misericórdia e fé, as coisas que realmente importam. E ainda o efeito que manter regras tende a ter sobre nós. Tende a fazer-nos concentrar no periférico, nos problemas secundários e faz-nos ignorar o primário. Na primeira carta desta série já vimos que o amor é a principal questão. O objetivo da nossa instrução é o amor. Qualquer coisa que se desvie disso é conversa fútil e discussão infrutífera. Quantas igrejas realmente se concentram no amor? Quantas igrejas têm regras que, se pudessem, fossem destinadas a produzir amor no povo? Penso, e provavelmente concordaria comigo, que a maioria das pessoas legalistas são pessoas sem amor. Claro que há exceções maravilhosas. Isso não é por acaso. É causa e efeito. Isso é o que o legalismo faz. Graça. A alternativa. Qual é a alternativa? A alternativa é a graça. O que é a graça? Uma definição teológica é
A graça é o favor de Deus para os indignos, os que não merecem. Teologicamente falando, está certo, mas isso não faz a graça parecer algo muito empolgante. A graça é algo intangível, mas absolutamente real e extremamente poderoso. É um poder, é sobrenatural. Já disse muitas vezes que a graça começa onde a habilidade humana termina. Enquanto consegue fazer sozinho, não precisa da graça de Deus. Quando chega ao fim de todos os seus recursos, há um recurso sobrenatural de Deus que está disponível para si, que é a graça. Quando chega ao fim de todos os recursos, há um recurso sobrenatural de Deus que está disponível para si, a graça. Lei e graça são mutuamente exclusivas. Lei e graça são mutuamente exclusivas. Vamos voltar para Romanos por um momento. Esta é uma declaração surpreendente. Se nunca ficou surpreso com essa afirmação, nunca a entendeu. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deixe-me salientar que eu era um lógico e às vezes ajuda-me. Eis duas implicações lógicas aqui. Primeiro de tudo, não pode estar sob ambos. É lei ou graça. Não pode misturá-los. Não pode ter os dois. Tem que optar. Em segundo lugar, se estiver sob a lei, o pecado terá domínio sobre si. Aceita isso? Essa é uma interpretação justa dessa escritura? Paulo diz em outro lugar, em 1 Coríntios 15, 56. A força do pecado é a lei. Essa é uma afirmação incrível, não é? Dir-lhe-ei porque, da minha maneira simples, porque quando tem a lei, é como ter algo à sua frente, digamos, uma tabuinha com 10 mandamentos. É algo externo, está do lado de fora de si. E você diz para si mesmo, eu vou fazer. Vou guardar isso. Em que está confiando? Está confiando em si próprio. Quando faz isso, ativa o velho homem dentro de si, mesmo que ele esteja morto. Muitos cristãos começam na graça e terminam na lei. Eles voltam porque voltam a confiar na sua própria capacidade e nos seus próprios esforços. Quando faz isso, reativa o velho homem que morreu quando veio a Cristo. Leia essas palavras novamente. Espero que as guarde consigo. Reflita nelas. Veja se elas afetarão a maneira como você vive. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Onde está? Está debaixo da lei ou está sobre a graça? Não é um e o outro, é um ou outro. Pela graça por meio da fé. Acho que certas pessoas em certos movimentos inverteram a passagem. Pela graça fomos salvos por meio da fé. Efésios 2:8. Em pela fé fomos salvos por meio da graça. Mas não é assim. Pela graça nós fomos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé que nos salvou foi um dom que Deus nos deu para nos salvar. Não vem das obras, para que ninguém, o quê? Se glorie. Efésios 2:9. Sabe o que as obras produzem? É orgulho. Fé e obras. Estou bem ciente de que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Mas tem que acertar na ordem. Primeiro a fé e depois as obras. Obras são o produto, o resultado da fé. Se tiver fé verdadeira, ela produzirá resultados reais na sua vida. Se não há resultados reais, não tem fé real, só tem fé nominal. A primeira obra da fé é o amor. Vamos rever Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nenhum conjunto de regras tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Assim a fé sem obras é morta, e a fé opera pelo amor. Então a fé sem amor é morta. A fé sem obras é morta, e a fé opera pelo amor. Conclusão: a fé sem amor é morta. A operação e os efeitos da graça. Quero encerrar esta carta navegando por alguns instantes na operação e nos efeitos da graça. O meu objetivo é dar um apetite pela graça, porque não há palavras para expressar quão maravilhosa é a graça de Deus, quão totalmente desejável, quão inestimavelmente preciosa é a graça de Deus. A graça de Deus comigo, um poder que trabalha com Paulo. Vou usar algumas passagens de Paulo. 1 Coríntios 15:10. Paulo está se comparando com aqueles que foram apóstolos antes dele e diz no versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei
muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A palavra graça ocorre 3 vezes nesse versículo. Paulo diz: eu não merecia nada, eu era o pior, era o chefe dos pecadores, mas Deus escolheu demonstrar sua graça em mim, e por sua graça sou o que sou. A sua graça não me foi concedida em vão, mas por sua graça trabalhei mais abundantemente do que todos. Todavia não fui eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Pode ver que a graça é algo que está consigo? Não é apenas uma abstração teológica, é algo infinitamente poderoso, inesgotavelmente rico. A graça de Deus é sempre suficiente. E então, em 2 Coríntios 12, e quero oferecer isso como uma palavra de conforto e consolo para alguém que tenha problemas insolúveis. Pode haver muitos nessa situação, não será o primeiro. Paulo tinha um problema que não conseguia resolver e Deus não resolveria. É quando se torna realmente desanimador, quando sabe que Deus pode fazer, mas ele não faz. Isto é o que ele diz, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Numa palavra, qual foi o problema contra o qual ele foi protegido? Orgulho. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Segue agora a minha teoria pessoal. Creio que havia um anjo satânico, um principado ou poder, algo assim, que só tinha uma tarefa: criar problemas a Paulo. E os problemas pelos quais passou eram tudo menos naturais. Em todo lugar onde ele chegava, havia tumulto. Ele geralmente acabava na prisão, ou espancado, ou sendo expulso da cidade. Isso não aconteceu com todos os outros apóstolos. Eles tinham a sua cota de problemas, todos eles. Mas havia algo totalmente antinatural no que Paulo passou. Ele disse: era um anjo de Satanás que me atacara. A única coisa que tinha para fazer era criar-me problemas. Onde quer que eu fosse, ele ia e criava-me problemas. Ele disse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Não 1 ou 2, mas 3 vezes Paulo disse: Deus, tira esse anjo das minhas costas. Acho que não aguento mais. PS, é imaginação minha. Ele não disse isso. Talvez nunca o faria. Deus disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glórias a Deus, aleluia. Deus disse: tudo o que você precisa é a minha graça. Nunca é insuficiente, é sempre suficiente. Se estiver com problemas, e talvez tenha orado e jejuado, e ainda continua com os problemas, permita-me dizer que a graça de Deus é suficiente, assim como foi para Paulo. Senhor, a tua graça me basta, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glórias a Deus. Nós, pregadores, não podemos resolver os problemas de todos. Às vezes nem conseguimos resolver os nossos, mas a graça de Deus é suficiente para todo aquele que confia nele. E então, Paulo faz uma declaração incrível. Li este versículo centenas de vezes e tive que dizer a Deus: Deus, sei que está na Bíblia, sei que Paulo disse isso, mas não posso honestamente dizer isso. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. E continua: por isso sinto prazer, leia o que se segue, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Versículo 10. O que o fez forte quando era fraco? A graça de Deus. Consegue dizer sinto prazer em enfermidades, em aflições, em perseguições? Não sei se já consigo, mas sei que estou muito mais perto de o poder dizer. Em parte através da observação da minha esposa, porque ela teve durante vários anos vários problemas físicos extremamente debilitantes. Deus veio em sua ajuda em várias ocasiões, às vezes com curas milagrosas, mas os problemas não estão todos resolvidos. Tenho notado na minha esposa a crescente graça de Deus nela. 2 das piores coisas para a sua condição são as viagens aéreas e estar sentada nas reuniões. Quero dizer, se ela tivesse de escolher um modo de vida, essa seria a última coisa que ela escolheria.
Muitas mulheres teriam dito: bem, Deus não me curou, então vou simplesmente desistir. Ela não disse isso. Por que não? A graça de Deus. Quando se chega verdadeiramente ao fundo do poço, é quando a graça de Deus é mais graciosa. Ele sempre a disponibilizará para si. Ele nunca reterá a sua graça de si. Ele pode não resolver o seu problema. Por que voltar para a lei? Por que voltar a um conjunto de regras patetas quando pode ter a graça de Deus? Quero deixar claro, acredito em regras, mas não acredito que as regras nos fazem justos. Somente a graça pode tornar-nos. Vamos ver o que Paulo disse em Efésios 1. Há certas epístolas de Paulo que ele escreveu sozinho. Algumas foram escritas por ele e outros, mas certas epístolas contêm a revelação única dele. Romanos é uma, Efésios é outra. Romanos contém a justiça de Deus. Efésios revela a igreja. É uma revelação única da igreja. Só quero ler alguns versículos de Efésios 1, começando no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deixe-me perguntar, qualquer conjunto de regras pode torná-lo santo e irrepreensível diante de Deus em amor? Isso é absurdo. As pessoas que estão vivendo por regras perderam a visão do chamado de Deus. Fomos salvos para glorificar a graça de Deus e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Versículos 5 e 6. Por que Deus tem sido tão bom para nós? Porque Ele quer que o louvemos pela glória da sua graça. Ele quer que sejamos uma demonstração viva da glória da sua graça. Quando as coisas são mais difíceis e as pressões são maiores, é quando realmente tem uma oportunidade única de dar a Deus a glória pela sua graça. Quando tudo está dando certo, as pessoas dizem, afinal, eu poderia fazer isso. Quando tudo está a dar errado e não desiste e continua a orar e a louvar a Deus e amá-lo, está satisfazendo o coração dele. Ele quer que a sua graça traga glória ao seu nome. A graça de Deus é rica e inesgotável. E diz no versículo 7, em quem, Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tenho de dizer, Deus não é pobre em graça. Ele tem o suficiente para todos e muito a sobrar. Lembre-se disso. 3 efeitos sobrenaturais da graça de Deus. Paulo continua no capítulo 2, começando no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Há 3 acontecimentos escritos no tempo passado, relacionados à morte e ressurreição de Jesus e o seu efeito nas nossas vidas. Deus, quando nós estávamos mortos em pecados, nos vivificou, ressuscitou e não para aí. Ele nos entronizou. Tudo isso está no tempo passado, não é futuro, é aqui e agora. Em Cristo, fomos ressuscitados da sepultura do pecado e exaltados para nos sentarmos com Ele no seu trono. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Então, será que qualquer conjunto de regras poderia conseguir isso para si? Notará que Paulo diz que são as riquezas da sua graça. Devemos ser uma demonstração eterna da graça de Deus para todo o universo. E agora um pensamento final de Efésios que sempre me entusiasma. Paulo diz que o seu trabalho como pregador em Efésios 3:9 foi para demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus.
Para que isso significa que o propósito de Deus era que a sua multiforme sabedoria, através de nós, pudesse ser conhecida por todas as hostes do céu. Isso não é empolgante? Notará que a palavra multiforme em grego é multifacetada. Não há duas iguais. Deus nunca faz uma pessoa, cópia da outra. E cada um de nós é uma demonstração única para os poderes celestiais da graça de Deus. Que destino! Que destino! Cada um de nós é uma demonstração única para os poderes celestiais da graça de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Como poderíamos querer trocar isso por algumas regras tolas da igreja? Guarda as regras da sua igreja. Se pertence à igreja, precisa guardá-las. Se não consegue guardar as regras, é melhor não pertencer à igreja. Mas nunca imagine que as regras o façam justo. Não fazem. Não fazem. Confio que, de alguma forma, pela graça de Deus, pude dar-lhe algum tipo de sabor da graça de Deus, algum tipo de desejo pela graça de Deus, alguma habilidade de aceitar a graça de Deus nos tempos difíceis, quando se faz sentir a maior necessidade. Deus deu-me um coração de compaixão. Sei que há muitas pessoas em situações extremamente difíceis, situações domésticas, situações de trabalho, situações de relacionamentos. Mas nenhum pastor, pregador, nem ninguém pode resolver todos os problemas. Mas podemos recomendá-los à graça de Deus. A sua graça é suficiente. Ele quer que sejamos uma demonstração para todo o universo eterno do que a sua graça pode fazer na vida humana. Ruth e eu, recentemente, tivemos uma jovem brevemente trabalhando para nós. Ela tinha sido praticamente tudo o que se poderia ser. Uma prostituta, uma mãe solteira, viciada em drogas. Ela tinha sido uma mãe tão ruim que os serviços sociais tinham levado seu filho para longe dela e ela foi salva. Diria que se não conhecesse o passado dela, não poderia acreditar no que tinha sido o passado dela, porque ela é pura e radiante em todos os aspectos da sua vida. Essa é a graça de Deus. Não se engane, não se contente com menos. Ainda mais uma coisa que gostaria de transmitir. A quem nunca se tenha rendido totalmente à graça de Deus. Talvez até você nunca tenha deixado a graça de Deus entrar na sua vida. É como se ele estivesse disposto. Você estivesse esperando, mas pela incredulidade, pelo egocentrismo, pela autoconfiança, nunca se abriu. Nunca chegou ao ponto em que entendeu que para se tornar justo, a primeira coisa a fazer é parar de trabalhar. Há muitos irmãos que são bons membros da igreja, mas essa revelação nunca chegou até eles. Se for o seu caso, quero orar por si, para que Deus lhe mostre que quando chega ao fim de tudo, o que pode fazer, é aí que a sua graça começa. Se desejar realmente chegar ao fim dos seus próprios esforços para ser bom e ser justo, e se desejar aceitar a graça de Deus, então esta oração é feita para si. Pai Celestial, estou muito agradecido pelas pessoas que chegaram ao fim de si mesmas, que viram que não poderiam, por seus próprios esforços, alcançar o tipo de resultado que o Senhor oferece gratuitamente pela sua graça. Senhor, invoca a sua bênção agora em nome de Jesus sobre cada pessoa, que a sua graça venha sobre elas. Em nome de Jesus, liberte a graça nos seus corações e nas suas vidas e situações. Situações que talvez fossem intoleráveis antes, mas lhes dará vitória pela sua graça. Obrigado por cada um que está recebendo a sua graça pela fé agora mesmo, de acordo com a palavra de Deus. Pela graça, fomos salvos por meio da fé. E não de nós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém. Só quero que perceba agora que o céu está olhando para baixo. Os anjos estão surpresos e estão dizendo ou pensando. Quer dizer que essas pessoas vão compartilhar o trono consigo, Deus? Eles são os fracassos, são os desajustados, são as pessoas que não conseguiram. Deus diz, eles serão a demonstração da minha graça para todo o universo, por toda a eternidade. Meu Deus!
Louvado seja nosso Senhor por todos os séculos. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmão Derek Prince, por todos esse ensino. Em nome de Jesus, amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.